Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 21 de novembro, Ezequiel 42, 1 a 43, 27. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de sala dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos da sala havia uma passagem com 5 metros de largura, estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas eram mais estreitas que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um, uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação, como o pátio. Cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo, e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo das salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma estrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas eram semelhantes à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro e tinha as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outras na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul que dão para o pátio do templo são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas, e porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro, removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área inteira do templo, ele me levou para fora pela porta leste a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu vindo ao leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me
com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério, adorando outros deuses ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira, agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e as saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar de 5,5 metros de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma borda de 25 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar. Da calha, o altar se eleva por 1 metro até uma borda inferior ao seu redor, com 0,5 metro de largura. Da borda inferior, o altar se eleva por 2 metros até a borda superior, que também tem 0,5 metro de largura. A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva mais 2 metros, com um chifre em cada um dos 4 cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma em quadrado, com 7 metros de cada lado, uma calha de 0,5 metro e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda. Há degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano, essas serão as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e a saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você
os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e desse modo separá-lo para o uso sagrado. No 8º dia e a cada dia depois desse, os sacerdotes oferecerão no altar o holocausto e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês, eu, o Senhor soberano, falei. Tiago 5, de 1 a 20. Prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne com fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperavam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Considerávamos felizes aqueles que permanecessem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês estão passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e conduz grandes resultados. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seus desvios o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Salmos 119, de 1 a 16. Como são felizes os íntegros
os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos, recitei em voz alta todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Provérbios 28, de 6 a 7. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai.